Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos meditando no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 8. 1 Coríntios, capítulo de número 8. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E o título da mensagem é Resposta a perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Que diz o seguinte: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, se ainda não sabe, como convém saber? Vamos repetir. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe, como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus. Porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E pela sua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Pelo que, se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, aqui nessa mensagem, né, 1 Coríntios, capítulo número 8, né, foi feito a ele questionamento, né, a respeito
da comida sacrificada aos ídolos, né? E por que foi feito a ele o questionamento? Porque de acordo com o ensinamento do Novo Testamento, né, de um modo geral, Paulo viveu, né, e pregou e escreveu durante, ou seja, cartas e capítulos para o Novo Testamento, né? E conforme Paulo passou os ensinamentos na igreja, por onde ele passou e foi fundando igreja, abrindo igreja, quer dizer, esses ensinamentos eram enfatizados de forma ampla, geral e restrita, né? E todo mundo, a partir do momento que começa a entender alguma coisa, começa a perguntar por quê, né? O porquê isso, porquê aquilo, porquê disso, porquê daquilo, né? As pessoas, é igualzinho criança, quando começa a ter um pouco de entendimento, eu falo muito isso, a partir dos 4 anos, né? Todo recém-nascido, até 4 anos de idade, ele não tem ciência de nada, né? Ele chora quando está com fome, ou quando está doente, né? Está com cólica, coisa igual, parecida, mas ele não tem ciência das coisas corretas, né? E a partir dos 4 anos ele começa a entender, e assim também é o novo convertido, né? Antes do homem se converter a Cristo, né, ele faz tudo que o mundo oferece. Do jeitinho que o mundo faz, ele faz também, porque ele aprendeu assim e viveu assim, não foi ensinado nada do que ele deveria aprender para herdar o reino dos céus, né? Então, para ele tudo é lícito, né? E para ele tudo é lícito e também tudo convém, né? Já ao contrário do irmão e irmã que tem a ciência das coisas de Deus, do certo e do errado, através da santa palavra de Deus, então ele começa a ler, começa a ouvir e começa a entender. E ele quer saber por quê. Porque o entendimento dele não alcança o porquê que aquilo não pode ser feito, né? E aí chegou para Paulo essas perguntas, né? E Paulo então está respondendo esse questionamento dos irmãos na igreja sobre o quê, né? A resposta a perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos, né? Porque, de um modo geral, de maneira resumida, a palavra de Deus proíbe, né? E a pessoa que não tem entendimento, que não lê a palavra de Deus, que não conhece, não tem conhecimento, ela quer saber por que eu podia fazer essas coisas todas quando eu não tinha ainda me convertido a Cristo. E agora me é imposta essas restrições. É claro que nada é proibido, é ensinado, e as pessoas aprendem e praticam se quiser, né? A palavra de Deus determina, né, de acordo com os mandamentos de Deus, né? As leis, os estatutos e os mandamentos, né? Então, aquele que quer obedecer, obedece. O que não quer obedecer, ele não obedece, né? Só que para a condenação dele próprio, né? Porque ele ouviu, entendeu e não obedeceu, né? Melhor, a palavra de Deus afirma, melhor é aquele que nunca ouviu. Ele não obedece porque nunca ouviu. Mas aquele que já ouviu e não obedece, esse estará com a sua salvação comprometida de maneira séria se ele não se converter, não se voltar para Cristo, né? Então, melhor é aquele que não ouviu, que não entendeu, que não sabe, mas aquele que já ouviu, ele tem o dever e a obrigação de entender, né? Uma vez ouvindo, né? Porque Deus dá inteligência para todos, né? E de obedecer pela obediência, né? E Paulo estava, então, resposta a perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. E Paulo começa a explanar as explicações dessa situação, dessas perguntas, dessas indagações todas, né? Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Ou seja, né, a ciência traz assim conhecimento extraordinário às pessoas de um modo geral, né? E de acordo com a palavra de Deus, o dom da ciência é o segundo dom relatado na Bíblia, né? Em 1 Coríntios 12, está lá os 12 dons, os 9 dons espirituais, né? Que são os dons que edificam,
né? As coisas que edificam são coisas do Espírito, né? Edifica para a salvação da vida eterna, né? E o entendimento é muito parecido com as coisas materiais para comparação, para facilitar o entendimento, né? Mas o que é carne, o que é espírito. São coisas que caminham juntas, né? Mas no final terão destinos diferentes, né? E aqui a palavra fala, né? A ciência incha, mas o amor edifica. Né? Por que a ciência incha e o amor edifica? A ciência incha porque cada vez que o homem estuda, né, aqui na Terra, ele aprende as coisas e vai acumulando conhecimento sobre aquilo que ele aprendeu. Então não tem como, ele vai ficando inchado, porque ele, através do conhecimento, ele é mais capaz do que todos os outros, né? Mas para ele entrar no reino dos céus, a ciência que o mundo ensina não serve para nada, né? Não serve para nada, né? Somente o amor constrói, né? E a palavra fecha em 1 Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13, né? E agora só restam estas coisas, só restam estas três, né? A fé, né? A fé, agora só resta estas três. A fé, a esperança e a caridade, que é o amor. Ou seja, o amor cela todas as coisas, né? Ninguém consegue herdar o reino dos céus se não amar a Deus sobre todas as coisas, né? É a forma que o mundo conhece e fala, né? Foi perguntado para Jesus: mestre, qual é o primeiro e maior mandamento? Né? Escribas e fariseus encurralando Cristo, perguntou para ele essa pergunta, né? Com a intenção, achando que ele não fosse dar conta de responder corretamente, eles teriam de que acusá-lo, porque eles queriam matá-lo. Cristo era tropeço na vida de todos aqueles, era e continuará sendo, de todos aqueles que não obedecem, né? Todos aqueles que conhecem, mas não obedecem. Então ele é tropeço, ele é a pedra da esquina, ele é a pedra angular, né? Então não tem jeito, então não tem como. E Jesus respondeu, Jesus conhecendo o sentimento, o entendimento, a estultícia do coração de todos e daqueles ali que perguntam, que fizeram essa indagação a ele, ele respondeu: mestre, qual é o primeiro e maior mandamento? Jesus olhou para todos eles e disse, né? Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, né? Este é o primeiro e maior mandamento. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o cumprimento do primeiro e maior mandamento. E Jesus, na mesma hora, falou para eles: e um segundo mandamento semelhante a esse vos dou, né? Amar ou amarás o teu próximo como a ti mesmo. E concluiu dizendo: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, né? E aqui, de acordo com essa palavra que Paulo está falando aqui, né? A ciência incha, o amor edifica. E como que esse amor faz essa edificação espiritual? Pela obediência. Você, pela fé, você deu ouvido. Na esperança, né, de ser bem-sucedido. De que o amor de Cristo fosse edificado no seu coração, se fosse uma pessoa bem-sucedida em todo sentido, em todo e qualquer sentido, e herdasse o reino dos céus. E somente através do amor é possível isso acontecer. Porque ninguém obedece se não for por amor, né? Os filhos obedecem aos pais porque amam os pais. Pessoa de fora, se fizer um espreitamento a um dos filhos, lá fora, né, ele arrepia e reage à altura
da palavra que lhe foi dirigida, que lhe foi proferida, né? Já em casa ele escuta a mesma coisa e baixa a cabeça e engole seco, mas não fala nada porque o amor fala mais alto. Ele aprendeu a amar e quem ama respeita, né? E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Difícil isso, né, irmãos? Né? É uma estrofe que tem numa canção antiga que eu conheci, né? Quem diz que sabe tudo, muitas vezes sabe nada, né? E tem uma outra canção linda demais que também fala, né? Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu, né? Então é isso que Paulo está falando aqui. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber, né? Você é doutor, tem anel nos dedos, estudou, a sua casa está, a sua parede do seu escritório, da sua empresa, da sua casa está carregada de diplomas que você acumulou no decorrer da sua vida, né? Mas nada disso vai te levar para o reino dos céus. Esse monte de quadro na parede, de bronze na parede aí, ele serve para você aqui, para você viver aqui, trabalhar, ganhar dinheiro, né? E se você for uma pessoa dedicada, né? Trabalhar com amor, você consegue ser bem sucedido. Mas você não entrará no reino dos céus com seus diplomas. Isso é tudo glória aqui da terra e glória do homem. Não serve para entrar no céu, né? E se alguém cuida saber alguma coisa, se ainda não sabe como convém saber, porque você só aprende, né, a saber como convém saber, hora que você começar a examinar as santas escrituras, a santa palavra de Deus. Como disse Jesus em São João 5,39. Vós errais por não examinar as escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você quer entrar no reino dos céus? Quer ser uma pessoa bem-sucedida aqui na terra? Né? Ter uma vida de paz, saúde, harmonia, prosperidade na família, no lar, em tudo onde você esteja, com tudo que você tem. Você precisa conhecer a Jesus Cristo, o homem, né? Jesus Cristo de Nazaré, através das Escrituras Sagradas, né? A começar abrindo os ouvidos do coração para obedecer o mandamento de Jesus, né? Os 2 mandamentos Jesus passou, né? Amar a Deus de todas as suas forças, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma, né? E amar o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas, disse Jesus, né? Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só, né? Quem é esse um só Deus que existe? É aquele que criou os céus, a terra, o mar e todo o seu universo. Tudo que contém na terra, no céu e no mar, né? Foi Deus quem criou. Somente um, somente Deus. É o Deus Trino ou o Deus Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas.
É um Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. É um Deus onisciente, onipotente, imutável, né? E onipresente. Onisciente, onipotente, onipresente e imutável. Ou seja, ele é onisciente porque sabe todas as coisas. Não tem nada que ele não saiba. Ele sabe de tudo, né? Ele é onipresente, porque ele está em todo tempo e em todo momento, em todo lugar. Não há lugar onde esse Deus verdadeiro, vivo, que reina para todo sempre, não há lugar que ele não esteja 24 horas por dia. Em cada fração de segundo ele está lá. Por isso ele é onisciente, né? Por isso ele é onipresente, né? Ele é onipresente, né? Ele está em todo lugar, né? E imutável, porque ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Ele não muda e nem tampouco a sua palavra, né? A Bíblia Sagrada, que eu estou lendo aqui agora com os irmãos, que eu estou pregando com os irmãos aqui agora, é a mesma que foi escrita há 2000 anos atrás, né? E ela se renova a cada dia, né? A cada dia ela se adequa, né? De acordo com a situação do mundo, de um modo geral, né? Parece que foi escrito hoje, pelo que está escrito nela e os acontecimentos daqui na face da terra. Mas não, foi escrito há 2000 anos atrás. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela é Jesus transformado em palavras, né? E por que ela é atualizada dessa forma, né? Exatamente porque ela foi escrita, inspirada, ensinada, conduzida, dirigida pelo Espírito Santo do Senhor a cada um que escreveu a sua carta, a cada capítulo, né? Foi dessa maneira que foi escrita a Bíblia Sagrada. Então ela é atualizada. Vocês podem ver que tudo aqui na Terra é necessário continuar estudando, saem novos estudos da ciência, adequando as coisas. Vocês vejam, nesses últimos 10 anos, né, as pestilências que entrou na face da Terra, no mundo inteiro, né, as doenças respiratórias. Cada vez que sai uma peste dessa, a ciência tem que fazer uma vacina nova para poder atacar os vírus, né? A cada ano, de ano em ano, a ciência espera começar as doenças respiratórias para depois produzir a vacina, para ver que tipo de vírus novo está. Porque a vacina do ano passado já não resolve para este ano, né? Enquanto a palavra de Deus é a mesma, a de 2000 anos atrás. Então, de modo que isto é o poder de Deus, né? Isso é o poder de Deus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só, né? Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele, né? Ou seja, tudo é dele, tudo é por Ele e tudo se fez, né? E sem Ele, nada do que foi feito se fez, né? Jesus Cristo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas nem em todos há conhecimento. Porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo,
e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Né? Paulo está falando da falta de entendimento, da falta de conhecimento, da falta de sabedoria que as pessoas que tais atos praticam, né, fazem porque não conhecem a verdade. Porque se conhecesse, não faria. Né? Evangelho de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? O homem só é capaz de se libertar, né, das comidas, das carnes, das coisas sacrificadas aos ídolos, a hora que ele tiver conhecimento das coisas de Deus. A hora que ele estiver lendo a palavra de Deus, abrindo o ouvido do coração, buscando o entendimento. Né? E Deus dá para aqueles que buscam, aqueles que pedem. Né? Aquele que pede, recebe. Né? Aquele que busca, encontra. O que procura, acha. E o que se bate, e ao que bate, se abre. Né? Então, é disso que a palavra está falando aqui nesse sentido. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Né? Consciência fraca e contaminada por falta de entendimento, porque ele não busca, ele não pede, ele não procura, ele não bate, por isso não recebe. Né? Então ele continua assim até que Deus, né? Aquele que está sem entendimento, diz a palavra de Deus, pede-o, que o Senhor, que Jesus Cristo te esclarecerá. Né? Somente Ele pode, mas ninguém. Ora, o manjar não faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. Se não comemos, nada nos falta. Ou seja, não tem uma coisa, não tem nada a ver, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra nesse sentido, né? Porque o manjar não faz agradáveis a Deus. Não é porque você come que você agrada a Deus. Ou não é porque você deixa de comer que você desagrada a Deus. Né? São coisas diferentes. Né? Se você come, come. Se não come, não come. Né? É problema seu, né? com a sua situação. Né? Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Né? Ou seja, essa orientação é para nós que temos um perfeito conhecimento dessas coisas todas, um perfeito entendimento. Então nós não devemos fazer isto, ter essa prática, de hipótese alguma, mas principalmente na presença dos fracos. Porque se eles veem nós fazer de alguma forma, eles acham que pode fazer também. Né? E é claro que se nós podemos, eles também podem. Então por isso não devemos fazer tudo aquilo que a Bíblia recomenda para que não façamos. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. É como Paulo disse, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Eu sei de tudo, mas nem tudo eu posso, mas nem tudo eu devo fazer. Né? Aleluia, Pai. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Né? Ou seja, se você tem ciência, tem conhecimento, tem sabedoria, tem entendimento, sabe que não pode, então você não deve fazer em hipótese alguma. Principalmente na frente das pessoas, daqueles que são fracos na fé, que não cresceu ainda, que não amadureceu, que não estão prontos. Né? Então não faça, para não induzir a consciência daquele que é fraco. Aquele que é forte, ele está firmado, não tem perigo. Né? Ainda que ele vê você fazer. Né? Olha lá, o irmão está fazendo tal coisa ali que não deveria estar fazendo. Né? Ele vê dessa forma e ele não faz. Mas o fraco vai e faz também, porque vê você fazer. Né? Então fica difícil para você dar explicação nessa situação. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus.
e pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ou seja, nós não temos esse direito de induzir uma pessoa que não tem conhecimento a fazer coisas erradas. Pelo contrário, nós precisamos protegê-la, né? Para que ela não faça coisas erradas, que vai impedir ela de ter um crescimento de forma geral e principalmente o crescimento espiritual, né? Nós não devemos induzir de hipótese alguma e precisamos dar exemplo. É por isso que a palavra afirma que o pastor da igreja, né, ele precisa ser exemplo na igreja, né? O pastor, a esposa do pastor, precisa ser exemplo na igreja, para que todos vejam e pratiquem da mesma forma, né? Vendo os bons exemplos dados pelo dirigente, juntamente com sua esposa, né? Então é necessário que nós pratiquemos o amor e as boas obras, que exercitamos sobretudo o amor, né? Principalmente na presença de todos, né? Ou dos outros, principalmente dos fracos, é necessário, né? Ora, o pecado assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. O irmão fraco não pode ser induzido, não pode ser estimulado e muito menos ensinado e ou permitido, porque agindo assim, nós que temos consciência contra o irmão e a irmã que nos veem, que nos ouvem, que nos assistem, né, que não tem ainda esse conhecimento, nós estamos pecando contra Cristo. Porque Cristo, ele é o Pai do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro, né? Salmo 32, Salmo 82, Jesus fala isso com toda clareza, né? Fala com toda clareza, né? O Senhor habita no meio, o Senhor está na congregação dos poderosos. O Senhor está na congregação dos poderosos. Ele julga no meio dos deuses. Né? Defendei o pobre e o órfão. Fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Eles nada sabem e nada entendem. E vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Ou seja, precisamos praticar o amor e as boas obras, sobretudo exercitando o amor, fazendo e praticando coisas corretas, nos preocupando com o nosso próximo, nos preocupando com o nosso irmão, sobre todas as coisas, mas principalmente com a sua salvação. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.